quero compartilhar uma palavra com os irmãos e ela se encontra lá em Romanos 12. Romanos 12. Na realidade, eu quero fazer uma pregação expositiva, um pouquinho a respeito de Romanos 12, mas eu vou ler somente o versículo 1 e 2. E a palavra do Senhor diz assim, Romanos 12, 1 e 2, glória a Deus. Romanos 12, 1 e 2, pode baixar um pouco à frente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guardado e o Senhor tem nos abençoado. Queremos apresentar ao Senhor, ó Pai, o nosso culto racional. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor renove a nossa mente, que o Senhor faça com que nós possamos entender qual é o propósito do Senhor e aquilo que nós precisamos fazer para que nós venhamos então experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Obrigado por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus e todo o povo de Deus, diga, podeis assentar em nome de Jesus. Gratidão a Deus por estar aqui, mais uma vez, aproveitando dessa oportunidade de poder estar falando com os irmãos a respeito da palavra do Senhor. Falar um pouquinho de Romanos, a respeito desse capítulo 12, e Paulo escreve, as letras eu acho que, não, daqui dá para ver, legal. E Paulo escreve essa carta, aos Romanos por volta de 56, 57 antes de Cristo, e ele tinha um objetivo, ele tinha algo para poder apresentar aquele povo ali naquele lugar, e era fazer a explicação a respeito do Evangelho, daquilo que representava Jesus, e de poder unir, na realidade, os cristãos, tanto os judeus quanto os gentios. Nós já tivemos a oportunidade de poder falar um pouquinho de Paulo, que Paulo foi o apóstolo dos gentios. Ele foi levantado para poder pregar para aquele povo que não era judeu. A princípio ele aprendeu tudo aquilo que ele pôde explicar. Ele foi discipulado aos pés de Gamaliel, e ali ele teve a sua vida transformada quando ele realmente encontrou com o Senhor Jesus. Então ele começou a pregar, e aí ele foi destinado, ele foi designado a pregar então aos gentios, aquele povo que não tinha, digamos assim, a sua origem verdadeira ou real, naquela linhagem dos judeus, dos israelitas, mas que por algum motivo Deus o colocou ali para que ele pudesse então falar do amor de Cristo, falar daquilo que é a palavra, daquilo que ele sentiu e daquilo que ele passou na sua vida, porque Paulo, de perseguidor, ele então passa a ser um grande pregador da palavra do Senhor, e ele escreveu diversas cartas em diversos momentos. Grande parte das cartas em que Paulo escrevia, Paulo estava preso, e ainda assim ele fez um grande trabalho de poder formar pessoas, de poder formar discípulos, líderes, que estavam em todos os lugares pregando o Evangelho do Senhor. Mas ele fala algo aqui no capítulo 12, que eu quero comentar com os senhores a respeito daquilo que nós precisamos fazer. Ele fala que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Isso significa que nós precisamos ter um cuidado todo especial, não somente com a questão espiritual, mas também com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, com aquilo que nós fazemos diariamente. Então, é ter um cuidado com o nosso corpo e com a nossa mente, para que a gente possa, então, fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Ter o cuidado do nosso corpo. Quantos de nós estamos tendo esse cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo? Quantos de nós têm tido esse cuidado? Quantas pessoas não levam a sério a questão da sua saúde? Quantas pessoas não fazem o tratamento devido, não descobrem aquilo que têm, e por muitas situações vivem doentes, vivem aí, digamos assim, desamparados, desanimados, e não tem coragem nem de poder fazer alguma coisa. Tem gente que não tem coragem nem de trabalhar, gente, de tão desanimado que fica, de tão fraco que fica. Existem pessoas que não têm coragem de levantar da cama. Tem pessoas que você pede para ele te acompanhar em algum lugar, em alguma situação, e ele fica totalmente prostrado naquele lugar. E quando você não cuida do seu corpo, como é que você pode, então, fazer a adoração e o louvor a Deus? Quantas pessoas têm dado as suas desculpas para que ele possa, então, andar e fazer a palavra do Senhor, para que ele possa, então, falar um pouquinho do Evangelho do Senhor. E assim é em todos os lugares, assim é em todas as coisas. As pessoas costumam a colocar certas situações para que ele não venha a fazer aquilo que é preciso, aquilo que é necessário, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida familiar, com os seus filhos, com os seus parentes, e principalmente quando se trata de fazer aquilo que deve ser feito com a palavra do Senhor. Qualquer situação, qualquer impedimento faz com que aquela pessoa desista de fazer algo. Não vir ao culto porque choveu, não vir ao culto porque pegou uma gripe, não vir ao culto porque não está com vontade de poder vir, está desanimado, está sem força. E nós precisamos entender que aqui é o lugar onde nós viemos para que nós possamos reforçar aquilo que nós temos, redobrar a nossa fé, reforçar a nossa força. Se nós estamos doentes, nós precisamos de cura. Ainda que nós possamos ir aos médicos, ainda que nós possamos fazer as coisas, nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, da nossa mente. Então a palavra está dizendo assim: olha, vocês precisam apresentar o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa que não é quando você morrer que você vai apresentar o seu corpo, porque quando você morrer, o seu corpo vai ficar aqui na terra. O seu corpo vai ser enterrado, ou vai ser cremado, ou vai ser colocado numa daquelas caixas que fica ali naqueles cemitérios. Deus, Ele quer que você esteja bem constantemente. Deus, Ele quer que você esteja vivo para que você possa o adorar. É assim que Deus quer. Então, para que nós possamos apresentar o nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso preparo. Ter condições de viver uma vida plena, de poder fazer a obra do Senhor. Então, o que você tem feito com a tua saúde, com o teu corpo, com o templo do Espírito Santo? Eu sei que as coisas gostosas do mundo são todas aquelas que sempre causam alguma situação não legal para a nossa saúde. Mas nós temos que viver sempre no controle e no limite. Nós não podemos glorificar a Deus com um corpo fraco, debilitado, adoentado. Por quê? Porque quando nós estamos ruins de saúde, nós não sentimos essa vontade de poder fazer as coisas. É ou não é verdade? Eu, por exemplo, peguei desde quinta-feira, eu vim aqui ao culto, eu não sei o que houve, mas eu saí daqui com uma leve
vontade da gripe me pegar. Por isso que a minha voz está um pouco rouca. Já pensou? Eu tenho anos que eu não pego gripe, que eu não sei o que é isso. E aí, de repente, começou a minha cabeça a doer. Eu comecei a espirrar, meu nariz entupiu, à noite eu já não dormi direito. Eu falei, mas não pode, né? Eu não tenho essas coisas, eu gosto de correr, eu gosto de jogar, eu gosto de fazer as coisas bem ativo. Então, quando você toma, e aí eu fui tomar um remédio, o Resfenol, aquele remédio ele acaba com a gente, porque ele faz a gente ficar mais mole do que qualquer outra coisa, a gente só fica com sono. Então, nós precisamos cuidar, né? Foi recomendado desde a época da Covid, a gente tomar a vitamina D constantemente. Isso não é uma hora ou outra, é constantemente, né? Tomar uma vitamina C não é remédio que causa algum tipo, não tem que tomar só quando você tem gripe. Então, existem algumas coisas que a gente precisa estar sempre fazendo para que nós venhamos estar sempre bem, ainda que possa acontecer algo em nossas vidas, né? Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos levantar todos os dias com força, com vontade de poder querer adorar a Deus. Isso é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, é fazer as coisas independente da nossa vontade, independente daquilo que nós queremos ou não. Quando Deus determinar alguma coisa para você, vá lá e faça. Não crie dúvidas na sua cabeça. Vá lá e faça, né? Seja sempre persistente quanto a isso. Agora imagina que esse pouquinho, eu acho que está saindo muito agudo aí na frente. Imagina que o que eu estou falando com vocês a respeito do corpo, né? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí a segunda parte que ele fala, para que nós não venhamos a nos conformar com esse mundo, mas que nós possamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Então, o nosso corpo ele tem que ser cuidado, mas a nossa mente ela também precisa ser trabalhada. Existe um ditado no quartel que mens sano in corpore sano. Mens sano in corpore sano. Quer dizer, mente sã, corpo são. Se a sua mente está boa, o seu corpo ele vai ficar bom. Porque se a sua mente não estiver boa, provavelmente você não vai conseguir fazer as coisas que são necessárias. Então nós precisamos não nos conformar com as coisas do mundo. Nós precisamos ser renovados através da nossa mente. A nossa mente ela precisa ser renovada diante do Senhor para que nós possamos enxergar o mundo de forma diferente. Nós temos que enxergar o mundo de forma diferente. Nós precisamos enfrentar os problemas de forma diferente. Nós precisamos almejar algo para o nosso futuro e enxergar isso também de forma diferente. É trabalhar na nossa mente. Quando você coloca algo na sua cabeça, quando você começa a trabalhar isso, você já tem um grande caminho andado. É você saber aquilo que você quer. Você sabe aquilo que você quer? Você sabe aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Né? O que você está querendo hoje da vida? Porque nós precisamos ter algo para que nos motive a andar, a caminhar. Ninguém pode ser totalmente satisfeito com as condições que tem hoje, por mais que ela seja boa. Se você está muito acomodado na sua situação, comece a orar para Deus para que Ele te mostre algo diferente, para que Ele te mostre um caminho onde você às vezes vai ter alguma dificuldade. Por quê? Porque você precisa saber que tudo que nós fazemos, que tudo que nós queremos, que tudo que nós apresentamos, ele precisa estar de acordo com a vontade do Senhor. Às vezes ele está te deixando acomodado aí, mas ele fala assim, olha, de vez em quando eu vou te lançar umas pedras no meio do caminho aí, para que você possa, pelo menos, ter o trabalho de poder saltar. Algumas barreiras, algumas dificuldades. Ou aqueles que já vivem na tribulação, pelo menos tem que orar para o Senhor, para que Ele mude essa situação, para que Ele mude totalmente aquilo que você está vivendo.
Busque algo sempre bom do Senhor, busque algo melhor, mas sempre entenda que tudo quanto for fazer, ela precisa estar direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que você vai fazer. Então nós precisamos renovar a nossa mente, para que nós venhamos então a fazer as coisas que Deus quer. A nossa mente ela precisa ser renovada diante do Senhor, para que nós venhamos a enxergar as coisas de forma diferente. Enxergar tudo aquilo que nós passamos, enxergar tudo aquilo que nós não concordamos. Então, tudo isso que nós vamos fazer, ele precisa estar direcionada pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele veio, passou o seu tempo, cumpriu com a missão e com o propósito de Deus Pai. E aí, quando ele partiu, ele falou assim: olha, eu vou deixar com vocês o Espírito Consolador. É o Espírito Santo. É Ele quem nos consola, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos dá a capacidade para que nós possamos andar todos os dias. E nós precisamos pedir isso. Nós somos templo, nós estamos cuidando do nosso corpo, porque o Espírito Santo ele tem que habitar dentro de nós. E nós precisamos trabalhar a nossa mente para que Ele possa governar e dirigir as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos. É só através do Espírito Santo. Então, por que nós precisamos entender que nada é de nós? Nada é de nós. Tudo, ele vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. E o versículo 3, ele vem explicando isso, porque ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus, ele pede para que nós possamos fazer isso e acreditar nas orientações que o Espírito Santo vai dar para nós. Nas orientações do Espírito Santo. E aí tem uma maneira da gente poder entender como é que o Espírito Santo vai trabalhar em nós. É através da fé. A fé, aquilo que nós não enxergamos, aquilo que nós não vemos, é aquilo que nós esperamos, é aquilo que Deus ele vai dar. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar a nossa fé. Deus ele te deu a forma e a maneira de pensar e conquistar as coisas. Ele dá para cada um de nós. Nós é que precisamos perguntar, nós que precisamos interrogar, nós é que precisamos acreditar, né? Você tem que buscar isso através da intimidade com o Senhor. Você precisa buscar isso todos os dias. Se algo não está bom, se algo você precisa, algo que você quer que aconteça na sua vida, é diariamente você buscando, é você pagando o preço, é você conversando com Deus Pai de tal forma que Ele possa te entender. Ele já te entende muito antes de você começar a falar, mas Ele quer ver qual que é a sua expressão, de que forma você está querendo isso que você busca, e qual é o objetivo disso que você busca, né? Ele já sabe até o resultado daquilo que você busca, se vai ser bom ou não para a sua vida, e às vezes Ele segura para que você não caia lá na frente. E nós não entendemos muitas vezes aquilo que Deus quer. Nós não entendemos o propósito do Senhor. E é somente através da oração, é somente através da nossa fé é que nós podemos buscar isso do Senhor. Então essa fé é que fará com que nós possamos caminhar juntos com o Senhor. É através dessa fé. Nós possamos caminhar junto com o Senhor, nós possamos ter e dar bons testemunhos das grandezas, das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, dos livramentos que Deus tem feito, né? Às vezes nós só esperamos coisas boas do Senhor, só bênção, só bênção, só bênção, mas Deus ele te livra a cada dia. Eu sou um intercessor por Cuiabá, por Mato Grosso, e eu, por todos os lugares onde eu falo assim, a minha terra, Cuiabá, nasci aqui, então essa é a minha terra. Lá é um lugar bom demais.
Lá não tem terremoto, lá não tem avalanche, não tem nada. Lá o tempo nosso é bom demais. Nada acontece de ruim naquela terra. Ali plantando tudo dá, né? Nossa terra é maravilhosa. Aí veio uma notícia aí que ia ter um tornado, um tornado em Cuiabá. Eu falei, se está amarrado, ele vai passar direto. A chuva vem, é meio forte, mas não tem problema. Eu creio que Deus, Ele protege a nossa cidade, e eu acredito nisso, porque Cuiabá é uma cidade muito boa. E a gente precisa acreditar nisso, não somente na cidade, mas em todas as coisas. Eu acredito que Deus, Ele guarda a minha casa, Ele guarda a minha família, Ele guarda tudo aquilo que eu tenho. Por quê? Porque nós precisamos entender que nada é nosso. E nós somos o quê? Nós somos mordomos do Senhor. Por esse pouco tempo que nós vamos passar aqui na terra, nós somos mordomos do Senhor. Na hora que você se foi, você pode ser milionário do jeito que tiver, bens do jeito que tiver, mas você não vai levar nada. Você vai ser enterrado do mesmo jeito que aquele mendigo da rua. E a única coisa que você pode deixar, se você não fez um legado bom para com os seus filhos, para com aqueles que vão ficar, é criar briga para que eles possam dividir a sua herança. É por isso que a palavra diz que nós devemos juntar tesouros nos céus. É por isso que fala que nós precisamos ganhar pessoas para Cristo, tirar essas pessoas da escuridão do pecado, do lamaçal do pecado, porque são esses os tesouros que nós vamos dar conta lá no dia que nós estivermos frente a frente com Jesus. Aleluia! Quantos querem subir e ver o Senhor Jesus? Aleluia! Então nós precisamos usar da nossa fé, usar e às vezes abusar da nossa fé. Sabe quando nós precisamos conversar com o Senhor? Eu falo sempre o exemplo de Abraão. Quando Deus falou assim, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mesmo com tanta perversidade que existia naquele lugar, mesmo com tantas coisas que existiam naquele lugar, mas Abraão ainda pela sua bondade queria interpelar a Deus, falando assim, não, mas Senhor, se lá tiver pelo menos 50 pessoas boas, o Senhor ainda vai destruir a cidade? E Deus ainda dava uma colher de chá para Abraão, né? Ele falava assim, não, mas se tiver 50 lá, eu não vou destruir. Mas Abraão, mesmo sabendo que ali não era um lugar que existiam muitas pessoas virtuosas, e ele questionava a Deus a todo momento. Mas se tiver 40, Senhor? Não, se tiver 40 eu não destruo. E assim ele foi reduzindo. Só para resumir a conversa, Deus já sabia que não existia ninguém ali que o adorava. Não existiam pessoas ali que queriam ouvir a palavra do Senhor, seguir a palavra do Senhor. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e tirou somente a família de Ló, porque eram os únicos que eram da linhagem dele. Falou, vai lá e tira, né, o seu primo Ló, sua família, que eu vou destruir. E foi o que aconteceu. Deus, ele destruiu totalmente aquele lugar. Daquelas pessoas que saíram ainda teve a mulher de Ló que quis olhar para trás. E muitos de nós, apesar de estarmos na igreja, apesar de estarmos aqui congregando, ainda ficamos olhando para trás daquilo que nós éramos, daquilo que nós fazíamos. E a palavra diz que a nossa mente ela tem que ser renovada. E uma vez que ela é renovada, a palavra também está dizendo assim, olha, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos ser nova criatura. É nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Deus, ele não cobra o tempo da sua ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Falta de conhecimento do quê? Falta de conhecimento da palavra. Então, tudo aquilo que nós fizemos, uma vez que nós não sabíamos como era a palavra do Senhor, Deus, ele vai lá e coloca uma pedra em cima. Fala, olha, não vou te cobrar por aquilo que você fez anteriormente. Eu
vou colocar uma pedra aqui, eu não vou mais cobrar isso de você. Só que a partir do momento que nós estamos aqui, a partir do momento que nós começamos a ouvir a palavra do Senhor, a partir do momento que nós começamos a entender qual é o propósito do Senhor, aquilo que nós fazemos, ele vai ser cobrado. Deus é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. E nós precisamos procurar cada vez mais o amor de Deus, porque a espada dele, quando vem, é avassaladora. Não queira entrar na ira, na mira da ira do Senhor. Queira sempre estar debaixo da cobertura dele, porque a sua misericórdia é infinita. É infinita. Então nós precisamos usar da nossa fé. Isso vai fazer com que nós possamos caminhar juntos com o Senhor. Renovar a nossa mente, cuidar do nosso corpo, renovar a nossa mente constantemente, porque Deus, ele é único, onipotente, onipresente, ele sabe todas as coisas e ele pode fazer todas as coisas. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Então nós precisamos saber que tudo aquilo que nós fazemos, Deus, ele tem que estar no controle. Entrega a chave da sua casa, entrega a chave do seu coração. Entrega o seu dia ao Senhor. Tudo aquilo que você faz, o seu trabalho, as suas rendas, o seu financeiro, tudo que você faz, consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor. Ele vai ter sempre a melhor resposta. Ele vai ter sempre o melhor caminho. E sabe que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, através da fé, através do Espírito Santo, para que quando chegue algo para fazer na nossa mão, nós possamos fazer bem feito, assim como o Senhor designa para nós. O que tem chegado na sua mão? E o que você tem feito? Ele tem glorificado ao Senhor através das suas ações, através do seu trabalho, através da sua vida? Você tem sido um testemunho vivo do Senhor? Tudo quanto vier na sua mão, faça bem feito. Eclesiastes 9:10, ele diz assim: tudo o que vier nas suas mãos para fazer, faça com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem há conhecimento, nem sabedoria. Nós temos que fazer aqui. Nós temos que fazer enquanto nós estamos vivos. Nós precisamos fazer enquanto nós estamos vivos. É isso que nós precisamos buscar. Deus, ele procura aqueles que estão prontos para poder fazer. E a palavra diz mais assim, agora voltando a Romanos 12, lá no versículo 11, ele fala assim: olha, não sejais vagarosos no cuidado, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Ou seja, esse cuidado da nossa mente, do nosso corpo, não é para ontem, é para já. Nós temos que começar sempre, fazer sempre, né? Cuidar daquilo que Deus tem colocado, começar a falar do Evangelho, ser uma testemunha. Aí ele diz assim no versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É outro caminho que ele tem nos dado, para que nós possamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, com o auxílio do Espírito Santo, através da fé em oração. Oração é a chave do negócio. Oração é o meio pelo qual nós conversamos diretamente com Deus. Diretamente com Deus. É o nosso tempo, ainda que nós tenhamos que estar 24 horas ligados com o Senhor, conversando com Ele em espírito, nós precisamos ter um tempo só para nós.
né? A palavra diz para você fechar o seu quarto, entrar no seu quarto e falar com Ele. Mas se você não tiver esse tempo, que você tire. Nós temos um propósito aqui de orar todos os dias às 5 horas da manhã, das 5 às 6. Nós temos um outro propósito que o pastor colocou, que meio-dia, 1 minuto. 1 minuto. Você possa colocar um despertador no seu celular, meio-dia, 1 minuto você fala: Pai, muito obrigado, que o Senhor possa abençoar as famílias, que o Senhor abençoe as pessoas, que o Senhor abençoe a igreja e que o Senhor possa nos guardar e nos proteger. Em nome de Jesus, amém. Nem 15 segundos eu levei. E é 1 minuto para a gente orar todo dia. 1 minuto é tempo demais para falar com Deus. Sabe por quê? Porque Ele já sabe todas as coisas. Mas Ele quer que nós possamos o surpreender. Deus, Ele sabe todos os nossos atos, tudo aquilo que nós vamos fazer durante o dia. Ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem. E Ele quer que nós possamos, assim, surpreendê-lo. Já disse em outras vezes, Davi surpreendeu o Senhor, porque ele dançou para o Senhor. E as pessoas olhavam para Davi e queriam criticá-lo. Como? Para que isso? Não tem necessidade. E quando você está fazendo alguma coisa para Deus, muitas pessoas também fazem a mesma coisa. Para que isso? Não tem necessidade. Você não precisa fazer isso. O que você precisa olhar é somente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhar para Ele e aí fazer o seu propósito diretamente com Ele. Não importa aquilo que as pessoas vão estar olhando, julgando, fazendo. Não importa. O importante é você e Deus. Eu tenho o meu propósito com o Senhor. A salvação individual. Se a minha esposa não estiver no mesmo acordo, ainda que a gente esteja, né, em uma só carne, mas o meu propósito ele vai ter que ser seguido, ele vai ter que ser feito, porque o meu propósito com Deus não é com os homens. Use, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem. Olha os ensinamentos de Romanos 12. Abençoai os que vos perseguem, e não amaldiçoeis. E olha que dá uma vontade, gente, mas dá uma vontade de falar assim: ô Senhor, o Senhor podia pesar a mão na cabeça de fulano e cicrano, né? O Senhor viu o que aconteceu, o Senhor viu o que fez. Às vezes nós nos julgamos como sendo vítimas de alguma coisa, porque alguém fez alguma coisa para você e você não gostou. Pode ser até que te causou algum prejuízo, algo no sentimento, algo espiritual, emocional, algo no financeiro. As pessoas nos desagradam, as pessoas nos maltratam, as pessoas falam mal, mas nós, enquanto homem, coração, né, que a gente cria, às vezes, uma raiva, uma ira, e a gente quer transportar isso para o Senhor. Falar: Senhor, olha, o Senhor podia pesar a mão em fulano. Eu não posso porque vai ser crime. É isso que o Senhor está falando aqui. Olha, além de você não pensar em querer fazer algo ruim, de você não amaldiçoar aquela pessoa, você ainda precisa fazer o bem. É duro. É complicado. Ser cristão, seguir o exemplo de Cristo, não é fácil. Eu digo que às vezes é quase impossível. É por isso que a gente vive todos os dias numa luta constante de carne contra o espírito, para que a gente possa tentar vencer. É por isso que nós precisamos todos os dias
pagar o preço diante do Senhor para que Ele possa tirar essa maldade que existe dentro de nós, porque todos nós temos. Todos nós temos. O que vai vencer é aquilo que nós estamos mais alimentando. O nosso espírito, ele vai vencer e convencer a nós, enquanto homens carnais, quando nós estamos dando mais tempo para que ele possa trabalhar em nós. E assim nós vamos andando. Abençoai ao que vos perseguem e não amaldiçoeis. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. É dessa forma, tendo empatia, né? Não ambiciai coisas altas, mas nós precisamos ser humildes e convencidos daquilo que nós temos é o melhor, é o suficiente, é o bom. Amém? Então Deus, ele coloca, né? Paulo escreve através de Romanos 12 uma série de tarefas que nós precisamos fazer. Apresentar o nosso corpo, renovar a nossa mente, tratar com o auxílio do Espírito Santo, servir ao Senhor, perseverar na oração. Essa carta de Paulo, ela traduz, na realidade, uma das melhores coisas que aconteceu, inclusive para quem vai estudar teologia, porque ela contempla a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. A doutrina, né? Em vez das práticas da lei de Moisés, ela contém ensinamentos sobre as doutrinas da salvação. Se você ler Romanos, você vai entender que Paulo está explicando muita coisa a respeito de Jesus Cristo. Então ele nos dá uma tarefa, ele nos ensina a podermos andar segundo aquilo que vai agradar ao Senhor Jesus, vai agradar a Ele. Renovar, todos os dias, renovar a nossa mente. Renovar, mudança de mente significa mudança de caráter, de atitude, mudança de pensamento, das ações, da forma como nós falamos diariamente, constantemente. As pessoas precisam entender que você é uma nova criatura. É diferente. Em todos os lugares onde você vai entender que as pessoas vão ver que isso ali, que você mudou. Ainda que queiram tirar um pouquinho de você do sério, você daquilo que tem. Então nós precisamos entender que Paulo, ele nos dá essa mudança de mente, de caráter, de pensamentos, de ações. Então nós precisamos ajudar uns aos outros. É para isso que Deus nos coloca. Dá essas tarefas para que nós venhamos aprender e ajudar uns aos outros. Como que nós podemos ajudar uns aos outros? Versículo 4 ele diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, ainda que individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ao que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita a misericórdia, com alegria, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso significa que nós devemos usar os dons que Deus nos deu de forma diferente. Não sei se aqui dá para ver, acho que dá, né?
os dons espirituais ali, ó, palavra de sabedoria, palavra de ciência, de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. E tudo isso nós precisamos usar como? Com amor. Com amor. Paulo, ele exortava as pessoas, mas sempre que ele escrevia com amor, com paixão, com empatia. Nós precisamos olhar para as pessoas e ver qual que é o problema que elas têm e tentar se colocar no lugar delas, para saber realmente o que ela está passando. E Jesus, ele sempre foi o maior exemplo de amor que possa existir. Ele ensinou a olhar para as pessoas de forma diferente, com essa empatia, né? Por isso que quando nós fazemos as coisas para Deus, nós temos que fazer as coisas para as pessoas, nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus, fazendo para Ele, sem esperar nada em troca, ainda que Ele possa te dar todas as coisas. É só pelo simples fato de você poder adorar ao Senhor. É só pelo simples fato de você já ser um beneficiário da graça e da misericórdia do Senhor. É assim que nós precisamos andar, né? Andar, seguir, pedir a Deus um coração contrito, quebrantado, a ponto de nos constranger diante dessas necessidades, né? Não estou dizendo que nós devemos fazer maior do que aquilo que nós temos condições. Você só vai trabalhar, você só vai operacionalizar aquilo, você só vai ajudar as pessoas dentro daquilo que você tem condições. E quando eu estou falando dentro das suas condições, eu não estou falando a respeito de dinheiro. É dentro daquilo que você sabe, dentro daquilo que você já conhece, da sua habilidade, da sua profissão. É esses cuidados que você precisa fazer. Você precisa sempre querer mostrar e ensinar aos outros o caminho certo. E às vezes você pede também muito dinheiro para Deus, porque aí você consegue dar. Se você tiver um coração bom, Deus ele vai te dar. Que aí você consegue ajudar também. Mas isso é de menos, isso é consequência. É muito melhor você ensinar uma pessoa a pescar do que você dar um peixe para ela. Porque quando você dá o peixe, ela faz, ela come e aí acaba. Quando você ensina a pessoa a pescar, ela vai saber que ela vai ter que ir lá trabalhar para poder tirar aquele peixe. Só que uma vez que você ensinou, ela já criou aquele hábito, ela já criou uma profissão, ela já criou algo que ela pode fazer constantemente sem a sua ajuda. Então não tenha medo. Não tenha medo de explicar, de ensinar. Olhe sempre para a pessoa, ainda que você possa, né, ser, digamos assim, traído lá na frente. Quando eu estava falando aqui de você orar por aqueles que vos perseguem, de você abençoar aqueles que muitas vezes te traem, é porque você precisa vencer esse mal, vencer o mal. É você não viver dessa vingança, é você vencer o mal com o bem. E a palavra está dizendo lá no versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E quando ele fala dai lugar à ira de quem? A ira do Senhor. A vingança não pertence a nós. Uma vez que você consagra todas as coisas a Deus, então tudo pertence a Ele. E se alguém faz alguma coisa contra você ou contra aquilo que você tem, está fazendo contra Deus. E uma vez que você entende isso, você vai precisar então se esforçar ao máximo para tirar os pensamentos e as coisas ruins do seu coração.
porque as coisas ruins podem chegar, e aí você vai passar isso para que Deus possa resolver, através da fé, através da oração, através do propósito, através de tudo aquilo que nós estamos aprendendo através da palavra do Senhor. Então isso é o que nós precisamos fazer, ter essa bondade dentro de nós, sempre, para que a gente possa transportar para as pessoas a paz. Então, irmãos, a maldade, ela está no coração de cada um de nós, infelizmente. O homem ainda tem um raciocínio ainda um pouco menor que o da mulher, algumas, né? Porque o homem, ele é muito impetuoso, às vezes. Por mais que ele seja, né, pacato, tudo, e a minha mãe sempre falava assim, toma cuidado com os quietinhos, porque com aqueles que falam muito, você já sabe o que ele faz. E às vezes aqueles quietinhos são os piores, porque ele não reage, ele não faz nada, mas quando ele reage, é sempre algo muito ruim. Então nós precisamos ter isso, trabalhar isso em nós, trabalhar isso através das pessoas. As pessoas precisam enxergar isso através da palavra do Senhor. Então essa maldade, ela precisa ser tirada. Pessoas que vão falar mal de você, pessoas que te julgam sem saber qual é a sua realidade. Muitos criticam aquilo que você faz, criticam aquilo que você tem, são invejosos às vezes com aquilo que você tem, mas não querem saber por que você tem aquilo, ou por que você está naquela posição, naquela condição. É isso que nós precisamos fazer, a empatia, tanto de saber aquilo que está acontecendo de ruim, como também saber aquilo que está acontecendo de bom, para que a gente possa crescer juntos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele fará. O ditado é simples, as coisas são simples, nós é que complicamos, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, né? Traz aí o teu fardo pesado, coloca diante do Senhor e pega o fardo que é do Senhor Jesus, porque ele fala assim, ó, meu fardo é leve, é suave, siga o meu exemplo, porque eu sou humilde de coração. Isso é seguir os exemplos do Senhor. Siga os exemplos de Jesus Cristo, né? Deixe de ser um crente reclamão, murmurador, sem compromisso, sem coragem, sem força e sem fé. Seja um crente fervoroso, poderoso, comprometido com a obra do Senhor. Aleluia! É só através do Senhor, né? Tudo, em vez de dar uma desculpa, você tem que arrumar um argumento para que Deus faça assim, Deus, me faça poder ir àquele lugar. Senhor, me dê forças para que eu possa fazer a tua obra. Senhor, me dê condições para que eu possa fazer a tua obra. Isso é Romanos 12. Nada do que nós fazemos é por acaso. Tudo é do Senhor Jesus. Moisés livrou o povo da escravidão, mas não entrou na terra prometida. E quando Moisés foi passando ali o cajado para Josué, Deus falou assim, olha lá, ó, eu não te mandei eu? Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas Moisés inventou muitas desculpas. Moisés falou que não sabia falar, Moisés falou que não tinha coragem. E tudo aquilo que ele foi apresentando diante de Deus, ele foi dando uma resposta para ele. Só que Moisés forjou os outros. E os outros viveram com Moisés de tal forma que entenderam e compreenderam aquilo que era a promessa de Deus.
E com Josué ele fala assim: olha, tão somente ande. Ei, eu estou explicando as coisas para vocês. Ei, eu estou te dando as bênçãos, mas eu não vou te dar de graça. Você vai ter que andar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que batalhar para conseguir as coisas. Então, por isso nós precisamos pedir força do Senhor, sabedoria do Senhor, para que Ele possa então nos abençoar. Passa outra. Existe um ditado, ali um ditado não, uma palavra que Martin Luther King disse: se você puder voar, não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Nada pode impedir você, meu querido. Deus, Ele te dá força para isso. Nada pode impedir você de crescer. Nada pode te impedir de conquistar. De uma forma ou de outra, continue sempre para frente. Paulo foi questionado, vivia nos melhores, e ele falava assim: eu sigo para o alvo que é Cristo Jesus. Eu sigo para o alvo que é Cristo Jesus. Não importa o resto das coisas. Os restos vão ser acrescentados a mim. Se eu tiver fome, Ele vai me dar de comer. Se eu tiver necessidade de dinheiro, Ele vai me dar. Se eu tiver necessidade de saúde, Ele vai me dar. Por quê? Porque eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Aleluia! É assim que nós precisamos andar. Somente para o alvo. Tem mais algum? É só uma pergunta. O que te falta? O que é que falta para que você possa, então, começar a voar, a caminhar, a correr? E se estiver rastejando, você vai estar andando logo, logo. Glória a Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus.